Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Aqui também tudo certo, graças a Deus. Hoje a gente vai para mais um conteúdo e eu tenho percebido que a nossa principal fragilidade ela tem sido a nossa falta de comunicação. Vocês sabem que eu sempre sou de falar muito, de conversar muito e aqui pelas nossas aulas online isso está sendo bastante difícil. Então eu tenho percebido que aquilo que a gente precisa melhorar é principalmente a nossa comunicação. Hoje a gente inicia o sistema reprodutor humano. O sistema reprodutor humano é um conteúdo bem interessante, né? Ele é de extrema importância. Quando a gente para pensar em reprodução, sempre nos vem à mente a questão da perpetuação da espécie, né? Levar a nossa espécie para frente, fazer com que a nossa espécie tenha sucesso. E isso passa pela reprodução. Então, quando a gente inicia esse conteúdo na escola, né, é aquele momento de a professora falar que é para vocês prestarem atenção, não fazerem piadinhas, né, que negócio é sério. Hoje não é diferente. Então, a gente vai iniciar a reprodução humana, parando para pensar que é necessário, para que exista a reprodução, a gente precisa de troca de gametas. Lembram quando a gente falava lá em reprodução sexuada? Então, a reprodução sexuada, né, o ser humano, ele faz reprodução do tipo sexuada e é fundamental para que aconteça esse tipo de reprodução a troca de gametas. A gente sabe que a fêmea, né, no caso a mulher, ela vai produzir seus óvulos dentro de um órgão, uma estrutura chamada de ovário, e o homem vai produzir, ou o macho, né, o homem, no caso, vai produzir os espermatozoides dentro de um órgão, né, reprodutor, que é o testículo. Então, o ser humano, ele vai ter todo esse período reprodutivo, né, durante a sua vida, e a gente vai ter a liberação desses gametas, conforme acontecem as relações sexuais, e quando acontece a fecundação, né, que é a junção dos dois, do espermatozoide com o óvulo, a gente vai ter a formação, então, de um zigoto, que depois, né, evoluindo, vai se tornar um feto e depois um bebê, um filhote. Então, para a gente começar a falar de reprodução sexuada, tem que ter sempre isso em mente, que a gente precisa ter troca de material genético, a gente precisa, né, que cada um doe uma parte ali do seu DNA, dos seus genes, para que acontecendo essa troca, essa mistura, a gente tenha um ser que é completamente diferente do seu pai e da sua mãe, mas herdando características. A gente tem que ter sempre em mente que não existe uma cópia, né? Ele não vai ser uma cópia do pai ou uma cópia da mãe. Existe ali uma mistura desses DNAs e por isso a criança que nasce ela é completamente diferente, mas pode herdar algumas características. Aqui para iniciar, a gente tem um casal, né? Uma mulher e um homem, né? Um macho e uma fêmea, mostrando que no corpo da fêmea adulta, né? Ela já teve aqui então a primeira menstruação, a monarca, e ela vai liberar, ela já nasce com todos os óvulos, tá, pessoal? A mulher ela nasce com todos os óvulos, só que eles vão sendo liberados um por mês ao longo da sua vida reprodutiva, sua vida fértil. Ela vai começar através da monarca, que é a primeira menstruação, e aí vai terminar através do início da menopausa, né, quando ela para de menstruar. Já o homem não, o homem ele produz os seus espermatozoides dentro lá dos testículos e vai ser sempre que ele utilizar, ele produz mais. Utilizou, vai produzindo mais. Então, ele pode estar lá com 90 anos, né, se ele estiver em plenas condições de saúde, e pode estar produzindo espermatozoide. A gente sempre fala que para acontecer a reprodução sexuada é necessário um macho e uma fêmea, né? A gente precisa de dois indivíduos. Nem sempre. A gente precisa deles para produzir os gametas, mas não é necessário que aconteça o ato sexual. Por exemplo, uma mulher ela pode receber os espermatozoides através de uma fecundação in vitro, né? Quando os médicos vão colocar lá dentro do óvulo, né, muito próximo ao óvulo, o espermatozoide, ele vai fecundar o óvulo e daí sim vai formar o zigoto, que é essa célula aqui, que a gente chama de célula ovo, que é a primeira célula do ser humano. Então vamos lá, mulher, ovários, todo mês libera um óvulo, tá aqui ele, o óvulo
encontra, caso aconteça uma relação sexual, o espermatozoide que foi produzido aqui dentro do testículo, que é o órgão reprodutor humano, né, masculino. Quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, acontece a fecundação. A fecundação vai formar então um zigoto. Aqui a gente tem um ciclo reprodutivo da espécie humana que é diplobionte. O que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas células, elas têm uma quantidade de material genético, vamos dizer assim, de genes. Quando a gente tem a parte reprodutiva, elas vão ter apenas a metade, né? Quando a gente tem ali o indivíduo, ele é diploide, né? Vai ter várias células e todas são diploides. Mas quando a gente fala em células reprodutivas, elas são haploides. Elas têm a metade do material genético que uma célula normal do nosso corpo vai ter. Então, quer dizer o quê? Que a gente herda metade do nosso material genético, né? 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. A partir da fecundação, eles se juntam, 23 mais 23, 46. E daí sim, esse zigoto aqui, ó, a nossa primeira célula, célula ovo, vai ter os nossos primeiros 46 cromossomos que vão se duplicando e vão formando todas as nossas células. Continuando aqui, eu não sei passar a página porque bugou aqui. Passou. Então, sistema reprodutor, vantagens dessa reprodução, né, que é a reprodução sexuada. Vai ter um aumento de variabilidade genética, como eu já disse, mistura o DNA do pai com o DNA da mãe. Vai aumentar a chance de adaptação da espécie, né, porque se o ambiente sofrer uma alteração, a gente está vendo agora uma alteração, né, um vírus, um ataque viral, mas o ser humano, ele vai ter a chance de se adaptar a essa nova fase, porque ele se reproduz, porque ele se adapta ao ambiente, certo? Permite a evolução da espécie, né? Conforme a gente vai se reproduzindo, a gente vai tendo um aumento de chance de evoluir, né? Lembram que eu falei, né? Não sei se falei em todas as turmas, mas que o dente ciso, né? O dente ciso, ele tem crianças que já nascem sem. Por quê? Porque a gente não utiliza mais. A gente utilizava ele para rasgar a carne, né? Quando se comia a carne crua. Hoje a gente já não utiliza mais. Hoje a gente cozinha a carne, a gente cozinha os tubérculos. Então a gente pode mastigar somente com os dentes mais simples, digamos assim, né? Os dentes da frente. Então ele não é mais necessário. Isso é uma evolução. Lógico, vai levar muito tempo para que todas as crianças passem a nascer sem esses dentes. Assim como o apêndice, né? O apêndice não é usado mais, o apêndice secal. Ele tem pessoas que já nascem sem apêndice, porque o apêndice hoje em dia só serve para dar uma inflamação chamada de apendicite. Então, conforme a gente não vai mais precisando de alguns órgãos, a gente vai se adaptando, vai evoluindo e vai percebendo que não há mais a necessidade e o corpo vai trazendo essas evoluções para os nossos descendentes mais próximos. A segregação, a questão da evolução, ela é marcada pelo crossing over, que é a mistura, né, dos cromossomos homólogos, como está dizendo aqui, segregação de cromossomos homólogos. Então, os cromossomos do pai e da mãe, eles acontecem uma mistura, uma troca de pedacinhos, e daí aqui a gente vai ter uma mistura ainda maior, uma segregação maior, que gera novas características e isso é vantajoso. As desvantagens é o alto consumo de energia, né? Para que aconteça uma reprodução, as mulheres aí que engravidaram sabem, né? O quanto é desgastante uma gravidez, todo aquele período de 9 meses. Pro ato sexual já é desgastante. A formação de gametas, o corpo gasta energia. Para a cópula, né? Que é o ato sexual, né? O momento ali do sexo. É desgastante, tem várias espécies que se desgastam bastante, muito mais que o ser humano, mas o ser humano também precisa de energia. Também existe uma questão de competição, né? Isso fica meio incrustado, né? Porque a gente parece que competição é só no mundo animal, né? Nos outros animais, o ser humano como ser pensante, né? Mas também acaba competindo por parceiros sexuais, né? Quando a gente casa, a gente diz que encontrou um parceiro, então um parceiro tanto para a vida, né? Amorosamente, digamos assim, quanto para a questão sexual, para a perpetuação da espécie.
Então, essas são as desvantagens. Quando a gente fala em sistema reprodutor, a gente vai ter dois tipos de aparelhos reprodutores, o masculino e o feminino. Então, a gente vai começar falando sobre o aparelho reprodutor masculino. Para iniciar, a gente vai falar sobre a bolsa escrotal. Logo abaixo do pênis, a gente tem uma bolsa, ela é externa, né, ao corpo, e ali dentro estão os dois testículos, né? Normalmente o homem vai possuir dois testículos, são as gônadas, são os órgãos onde produzem espermatozoides. Ali a gente tem um músculo, o cremaster, que controla a temperatura dos testículos. Os testículos, eles precisam estar numa temperatura menor que a temperatura do corpo. Então, essa bolsa, né, quem nos fez perfeitos, costumava dizer um professor meu da faculdade. Ele sempre dizia, imagina, se os espermatozoides eles tivessem a mesma temperatura do corpo, eles morreriam. Então, essa bolsa ela é externa ao corpo e ela vai conseguir manter ali a temperatura adequada para que os espermatozoides se desenvolvam perfeitamente. Então, aqui a gente tem, né, no caso, a bolsa escrotal, e ali dentro a gente vai ter os testículos armazenados. O controle da temperatura ele vai ser importante para a espermatogênese, que é o processo de divisão dos espermatozoides, tá? Então, para eles se reproduzirem, formarem os espermatozoides, é necessário uma temperatura de até 4 graus a menos que a temperatura do corpo. Então, em torno de 32, 33 graus, né? A nossa temperatura corporal é em torno de 36, então já é o suficiente. Aqui tá mostrando cada partezinha do aparelho reprodutor masculino. Então, o escroto, que é o primeiro, né? Tá mostrando a flecha azul aqui, que é o primeiro que a gente tá falando, é essa bolsa onde tá guardado o testículo. Depois ali a gente tem o testículo, o epidídimo, que é essa parte mais clarinha aqui em cima, a uretra, que é onde vai sair o xixi, aqui, o pênis, né, que é o órgão copulatório, o canal deferente, que é que vai levar os espermatozoides até a bolsa seminal, né, para depois a vesícula seminal, né, para depois ser liberado numa ejaculação, a bexiga, onde vai armazenar a urina, a próstata ela vai produzir vários outros líquidos, né? Ela vai armazenar água e outros líquidos que vão ajudar a formar o sêmen, né? O líquido seminal. Junto, não, quando um homem ele libera, né? Através do orgasmo, ele libera aquele líquido, aquilo ali não é só espermatozoide, tá, galera? Ali vai ter muito mais, né? A gente chama de sêmen, então ali vai sair tanto água quanto alguns nutrientes e os espermatozoides. Depois aqui embaixo a gente tem a glândula bulburetral, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um, então eu só mostrei cada um, depois a gente vai vendo. O próximo, testículos. Então os testículos são esses aqui, né? O homem tem dois, aqui tá mostrando um porque foi um corte transversal, né, ao meio. Então é um par, produz os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e também produz o hormônio sexual masculino, ou seja, a testosterona, que vai dar a aparência masculina, né? A voz, a questão dos pelos espalhados pelo corpo, a questão de tonicidade muscular, tudo isso vem aqui, ó, da testosterona, tá? Continuando, aqui tá mostrando um pouquinho dos testículos por dentro, né? A visão interna. Então, dentro a gente vai ter os túbulos seminíferos, que são os locais onde acontece a espermatogênese, ou seja, a formação dos espermatozoides. Então, é aqui dentro, ó, como se a gente tivesse cortado, né, o testículo ao meio, a gente veria isso aqui dentro dele. Então, aqui dentro a gente vê os túbulos, né, túbulo seminífero, e eles vão estar acontecendo ali dentro, é este processo que está aqui representado ao lado, que é a divisão, né, passa por um processo de meiose e mitose para formar as células reprodutoras masculinas. Lembra que eu falei que as células reprodutoras são haploides? Então, elas começam sendo uma célula normal, diploide, e elas vão se dividir para daí sim formar as células reprodutoras, certo? Aqui está mostrando o epidídimo. O epidídimo é um canal, fica em cima do testículo, e ele é quem vai levar os espermatozoides até o canal deferente para serem liberados. Aqui está mostrando o período, né,
de espermatogênese, que vai ser o período da multiplicação dos espermatogônios. Vai se iniciar, né, no homem com cerca de 7 anos de idade, depois na puberdade, né, que é a adolescência, vai acontecer um estímulo maior da testosterona, que é quando a gente fala que os meninos começam a mudar a voz, começa a aparecer barba, né, ali pelo 7º, 8º ano, quando eles estão com 12, 13, até 14 anos, geralmente começa a acontecer esse estímulo. Depois, aqui ele já começa a produzir os espermatozoides. Como eu falei, vai acontecer por meiose e depois a meiose 2. A gente vai ter a diferenciação em espermatozoides que vão ser capazes de fecundar os óvulos e produzirem descendentes. Aqui está mostrando a espermiogênese, que forma, através de uma célula normal, né, a gente vai ter a formação de um espermatozoide. Então, aqui está mostrando cada uma das organelas lá da célula, né, ela é uma célula normal, então cada organela vai ter uma função importante na formação desse espermatozoide, até a questão do núcleo que leva o código genético do pai para ser transmitido as características ao filho. Aqui está mostrando, então, para a gente terminar essa estrutura, né? A estrutura de um espermatozoide, ele vai ter essa parte, a parte da frente aqui, né? A parte inicial, que é o acrossomo ou acrossoma, é um capuz, ele é formado por partes do complexo de Golgi, e ele vai ter a função de perfurar a camada que protege o óvulo lá no momento da fecundação. Depois, a gente tem aqui o pronúcleo, né, que é como se fosse uma cabeça, né, essas duas partes fazem a cabeça do espermatozoide, que é onde vai guardar as informações genéticas. Depois, a gente tem partes da mitocôndria que fazem a peça intermediária, né, que é o meio do corpo. E, por fim, a gente tem uma cauda, que é formada pelo flagelo. Essa cauda ela é muito importante, porque é os batimentos dela que fazem como se fosse um rabinho e faz com que o espermatozoide ele consiga nadar. Por isso que é tão importante aquele líquido, né, o líquido seminal, o sêmen que eu falei para vocês. Na hora da ejaculação, né, o homem libera aquele líquido que contém milhares, né, ou até milhões de espermatozoides, e daí sim vai impulsionar ele através daquele nado, né, ele vai nadar até o óvulo. Aqui tá mostrando então a visão interna lá que eu tava falando para vocês, né, dos testículos. As células de Sertoli, elas vão produzir substâncias para nutrir o espermatozoide, né, elas é que vão dar alimento para ele. Aqui tá falando um pouquinho do epidídimo, que eu mostrei para vocês lá dentro, ó, essa camadinha aqui. Então, ele é que vai amadurecer, armazenar esses espermatozoides. Eles vão ser produzidos aqui dentro, vão parar aqui um tempinho, ficar guardadinhos ali, né, até precisar usar, e vão amadurecer durante esse período. Então, quando eles estiverem prontos, eles vão ser liberados. Quando eles são liberados, eles vão através do canal deferente. Dá de ver aqui, ó, o testículo, onde eles são formados, epidídimo, onde eles amadurecem, canal deferente é esse aqui. Não é diferente, tá, gente? É deferente mesmo. O canal deferente, ele vem lá do epidídimo quando o espermatozoide já está amadurecido e ele vai levar esse espermatozoide. Então, ele vai levar até a vesícula seminal, que é o próximo órgão que a gente vai ver. Então, a função do canal deferente é essa, ele vai transportar. Transporte do epidídimo para a vesícula seminal. Aqui, a vesícula seminal, né, é essa aqui, ó, mais roxinha. Ela produz o líquido, né, que vai ser utilizado lá na ejaculação, que eu já falei para vocês. Contém substâncias nutritivas, tem frutose, né, que vai nutrir o espermatozoide quando ele estiver fora do organismo masculino, então quando ele estiver buscando a fecundação. Depois, tem a questão da próstata, né, todo mundo já deve ter escutado falar do câncer de próstata, né, a questão de exame de toque. Por que é exame de toque, galera? Quando fala em ter noção se a pessoa tá com câncer e tal. A próstata, não sei se vocês conseguem diferenciar bem, ó, ela é essa partezinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Próstata, tá indo ali a flechinha.
Essa parte aqui é a próstata. A próstata ela é um órgão, não é muito grande, é pequeno. E ela fica muito próxima do ânus, né? Aqui, essa parte aqui é o nosso intestino grosso, fazendo o reto, né? Que é o reto. E aqui o ânus, por onde o homem vai eliminar as fezes. Por que que se fala em exame de toque? Porque o médico vai introduzir um dedo aqui através do ânus e ele vai conseguir tocar e sentir se esse órgão aqui, ele tá no tamanho certo, se ele não tá inchado, se ele não tá com caroços, né? Se for um câncer já num estágio bem avançado, o médico só não introduzir o dedo nessa região anal, ele já vai sentir que a próstata tá aumentada, que a próstata tá com algum problema. Então a próstata, ela também produz secreção, só que é uma secreção mais alcalina, vai reduzir a acidez da vagina. Quando o homem libera os espermatozoides na vagina da mulher na hora do acasalamento, né, na hora da relação sexual, a vagina ela vai ter um ácido, né? Ela tem um pH ácido, que é para matar bactérias, para não ter problemas de infecções, e geralmente matam, né, os espermatozoides. Então a próstata ela faz essa nova secreção para ajudar a equilibrar e para ajudar os espermatozoides a sobreviverem, né? Porque se não tiver o líquido, né, essa parte mais alcalina, eles vão morrer com certeza. Por último, mas não menos importante, a glândula bulbouretral, que produz uma secreção que vai lubrificar o canal da uretra e vai facilitar a motilidade dos espermatozoides. O que é motilidade, galera? É a movimentação. Como que eles vão passar aqui na uretra? Ó? A uretra, o homem ele não é muito organizado, tá, gente? Não querendo difamar, mas assim, ó, o homem, ele tem só esse canal aqui, ó, que é a uretra. A uretra serve para fazer xixi, né? Pode ver que ela se liga lá na bexiga. E ela também serve para ejaculação, para eliminar o líquido seminal juntamente com os espermatozoides. Então, o homem ele tem um órgão só, né? Tem o pênis e dentro do pênis tem a uretra. A uretra vai servir para tudo, ó. Aqui tá a bexiga, ele se liga ali. Aqui tá a glândula seminal, ele se liga ali. Então, vai eliminar tudo por aqui. O que que acontece? Para conseguir lubrificar, precisa dessa outra glândula, que tá aqui pequenininha, para ajudar a lubrificar e ajudar os espermatozoides a se deslocarem mais facilmente. Galera, a uretra do homem, ela é grande, ela vai ter o comprimento do pênis todo e mais o espaço de chegar até essas glândulas. Então, imaginem como é difícil um homem ter infecção urinária. Para uma bactéria conseguir chegar lá na bexiga e causar uma infecção urinária, o homem tem que ficar, olha, praticamente um dia inteiro sem fazer xixi. Já a mulher não, vocês vão ver depois quando eu mostrar o sistema reprodutor feminino, a mulher não vai ter esse comprimento aqui do pênis. Então, a uretra feminina ela é bem pequenininha, então ela é muito menor que a do homem, por isso que a bactéria consegue subir. E a mulher ela tem maior capacidade de prender o xixi, né? Então ela fica muitas horas sem ir ao banheiro e isso facilita com que as bactérias subam e acabam gerando uma infecção. Certo? Continuamos então. Voltando lá então à uretra, né? É o canal que vai comunicar o sistema excretor, né? O xixi. E o reprodutor, a ejaculação com o meio externo. O pênis vai ser o órgão copulatório, ele é extremamente importante. Ele é o único órgão que é feito de um tecido muscular diferente, que é capaz de enrijecer, ou então, quando for estimulado, ele vai se tornar eretro, né? Ele vai ficar reto e vai endurecer, entumecer, que a gente fala, né? Então, por que que isso acontece? Porque entra muito sangue para o interior dele. Então, quando é estimulado, né, sexualmente, o pênis vai ter uma liberação muito maior de sangue e ele vai enrijecer, certo? Continuamos. Então, aqui tá mostrando o pênis em várias visões, né, pra gente conseguir visualizar melhor. Vai ser esses corpos cavernosos, né, esponjoso, que vai se encher de sangue, e daí vai aumentar a questão da tumerência. Aqui tá falando da glande, né, a glande é essa parte da ponta do pênis, a cabeça do pênis, que possui grande sensibilidade e estimulação sexual. Então, o estímulo
né? A sensibilidade do homem tá nessa parte da ponta do pênis. Aqui tá mostrando como se fosse um corte, né? Como que é dentro. Tem artérias, né? Que é para levar esse sangue. E tem a uretra, que é para onde vai fazer xixi e também por onde vai acontecer ejaculação. E a glande, que é a ponta do pênis. Tranquilo? É muito ruim não ter vocês para dizer, aham, tudo certo. Ou então dizer, ah, não, eu tenho dúvida. Não é fácil. Aqui tá mostrando o prepúcio. É uma pele que vai revestir para proteger a glande, né? Aquela parte da glande, ela é muito fininha, né? E muito sensível. Então, para proteger, tem essa pelezinha aqui que é o prepúcio. A circuncisão, né? Os judeus, eles operam para remover uma parte do prepúcio, dessa parte que protege a glande. Tem pessoas que têm maior quantidade, tem pessoas que têm menos quantidade. Isso também pode gerar alguns problemas. Vamos ao aparelho reprodutor feminino, então. Aqui é uma visão externa, né? A gente tem aqui alguns órgãos para a gente conseguir analisar melhor. Aqui no A, a gente vai ter clitóris, né? Que é a parte de estimulação feminina, onde acontece a sensação do prazer. Grande lábio, né? Que é a parte externa. Pequeno lábio, que é a parte interna. A gente tem aqui a vagina. Aqui a gente tem a saída da uretra, né, que é onde a mulher faz xixi, e o ânus, que é para a liberação das fezes. Né? Tinha as palavrinhas não passei. Então aqui, primeiro o clitóris está ali em vermelhinho, né? Depois grandes e pequenos lábios. Depois a abertura da vagina, né? É a entrada do sistema reprodutor. A abertura da uretra, que vai ser a questão do sistema excretor, por onde sai o xixi. Quando fala no clitóris, então, vai ser um órgão erétil também, vai ter muita sensibilidade e é o órgão do prazer. Quando eu estudei anatomia humana, minha professora sempre falava que o clitóris é como se fosse um pênis atrofiado. No início da gestação, quando se faz os primeiros exames, e que ainda não dá de ver se é um menino, se é uma menina. Por quê? Porque o clitóris, ele já foi formado, só que ele pode se desenvolver e formar um pênis, e daí ser um macho, ou ele se atrofia e forma uma nova abertura, que é a vagina, e daí a gente tem a região do prazer sendo a mesma no homem e na mulher. Só que no homem, né, o pênis, e na mulher, o clitóris. Aqui, então, a gente tem como é o aparelho reprodutor interno. Aqui a gente tem vários órgãos, né, galera? Às vezes a gente pode olhar assim e dizer, nossa, é muito mais que os homens. Claro, né, gente? A mulher vai engravidar, ela vai levar um filhote aqui dentro. Então, tem que ter um monte de coisa para suprir as necessidades desse bebê. Então, vamos começar pelo começo, né? Os ovários, né? O ovário tá ali os óvulos dentro, né? Cada mês libera um. Vai passar aqui pela tuba uterina. Pode acontecer fecundação ou não. Se acontecer, vai vir se alojar, né? Formar um processo de nidação, que é formar um ninho aqui dentro do útero, e daí vai se desenvolver aqui um bebê. Dentro do útero, a gente tem duas camadas, né, que formam o útero, que é o miométrio e o endométrio. As mulheres que têm endometriose, né, são varizes nessa camada, no endométrio. Aqui embaixo a gente tem o colo do útero, que é onde as mulheres fazem a coleta do preventivo, né, que é para ter certeza que não tem câncer no colo do útero, o canal da vagina e o ímen. O ímen é aquela membraninha que se rompe através da primeira relação sexual. A menstruação, ela passa normalmente, ó, pensem assim, o útero ele se organiza todo para receber um bebê, daí não tem relação sexual, não tem fecundação, não teve bebê, daí ele precisa limpar. Ele limpa tudo aquilo que ele fez para fazer um ninho e joga fora. Isso sai em forma de quê? Sangue, que é menstruação. O ímen ele tem um furinho e a menstruação sai normalmente por aqui. Quando acontece a primeira relação sexual, o pênis vai adentrar aqui e vai rasgar o ímen. Por isso que acontece geralmente um sangramento na primeira relação sexual, porque rompe o ímen, que é essa membraninha aqui, certo? Continuamos então. Então, o ímen é essa película da entrada, protege principalmente contra infecções na infância e se rompe na primeira relação.
A vagina, ela se comunica com o meio externo, ela tem cerca de 10 centímetros, e ela vai se dilatar tanto no ato sexual quanto no parto, né? O útero, esse órgão muscular oco, né, vai se expandir durante a gravidez, e o miométrio vai ser um músculo também, o endométrio uma mucosa que vai revestir o útero. Então, ele tá mostrando cada partezinha. A tuba uterina, ou trompa, né, aqui, o pessoal conhece muito pela questão da ligadura, né, o pessoal dizia, ligou as trompas, ou então rompeu, deu um nó, né, que é para evitar a gravidez. Então, aqui as gônadas femininas, né, os ovários, né, um em cada lado, também é um par, vão se comunicar com o útero através das trompas e vão possuir 3 regiões. Então, terço distal, médio e proximal. Continuamos aqui. Terço distal, né, mais distante, médio e proximal, está mais próximo do útero. A trompa, então, ela vai comunicar com o útero e é onde vai acontecer a fecundação. Aqui, galera, estão vendo que aqui, né, tá o útero, vai entrar ali, o pênis vai liberar o espermatozoide, ele vai vir em direção ao ovário. Vai encontrar um óvulo, né, se ele encontrar um óvulo período fértil, né, ele vai encontrar um óvulo, tá vendo ali? Tem um monte de espermatozoide. O primeiro que conseguir furar essa membrana, essa película que envolve o óvulo, vai fecundar, depois vai se dividindo, formando várias células, até formar o processo de nidação lá dentro do útero, e daí a gente vai ter o embrião já localizado dentro do útero para se desenvolver. Aqui tá falando um pouquinho mais sobre o processo de liberação dos óvulos, né? E também que o ovário ele também produz hormônios, né? Lá no homem a gente viu que o testículo produzia o hormônio masculino. Aqui os ovários produzem os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, que são extremamente importantes. Aqui dentro de um ovário, né, pra gente conseguir entender um pouquinho melhor o que acontece lá dentro. Como eu já disse para vocês, a gente nasce com os óvulos, mas a gente passa por processos de divisões celulares para daí sim liberar o óvulo maduro e conseguir ser fecundado. Então a gente tem aqui os ovócitos e o processo onde o folículo se rompe através da ovulação. Então a mulher vai ter o processo de ovulação todos os meses e daí ela vai estar no período fértil, né? O óvulo vai estar pronto para ser fecundado. Aqui é um processo semelhante ao do homem, né? A gente vai ter a divisão de uma célula 2N, né? Uma célula diploide, acontece divisão e ela vai se tornar células haploides, para depois se juntar com a célula do homem e daí sim a gente ter novas células diploides. Ciclo menstrual, né, extremamente importante no desenvolvimento feminino. A mulher ela precisa, né, da menstruação para iniciar a vida reprodutiva e é necessário que todos os meses aumente o nível de hormônio, diminua o nível de hormônio e daí aumenta o nível de formação de folículo dentro do útero. Se aconteceu a fecundação, a gente vai ter gravidez. Se não aconteceu, a gente vai ter menstruação. Métodos contraceptivos. Então, para evitar uma gravidez indesejada, a gente viu ali que tem muitos órgãos, todos funcionam direitinho. Um homem e uma mulher tendo uma relação sexual vai resultar em bebê. E eu tenho uma gritando aqui em casa, então assim, ó, não é algo que um adolescente possa, né, garantir o suprimento de uma criança ou que consiga lidar com todas as intempéries que é uma criança, né, na vida da gente. É necessário que se tenha bastante responsabilidade. Então, os métodos eles estão aí para serem usados, alguns mais confiáveis, outros menos confiáveis. Então, vamos ver um pouquinho deles. Coito interrompido. Significa que quando o homem ele percebe que ele vai ejacular, né, que ele está quase no momento de clímax ali, né, que ele está sentindo muito prazer, ele retira o pênis de dentro da vagina e ele vai liberar aquela ejaculação fora do corpo da mulher. Possui pouca eficiência, por quê? Antes da ejaculação,
já acontece liberações de pequenas quantidades de espermatozoides. Se o homem observar o pênis, ele já vai liberando um líquido antes da ejaculação total. Aquele líquido é o líquido seminal e já pode ter ali alguns espermatozoides. Não previne doenças sexualmente transmissíveis, né? Pode ajudar a diminuir a chance de ter uma gravidez, mas não é confiável. Aquele líquido que sai antes pode engravidar. Tabelinha. A tabelinha é o segundo método, que também não é muito confiável, porque é tu não ter relações sexuais durante o período fértil da mulher. Tem um período, né, geralmente entre o 10º e o 18º dia depois da menstruação, que a mulher estará fértil. Então, né, nesses 8 dias aqui, nessa semana, não teria sexo, abstinência sexual. O que acontece? Os ciclos menstruais, eles não são sempre iguais. Pode ser que um mês dê 28 dias, outro mês dê 29, outro mês dê 25. E então, esse período fértil aqui, ele pode ser antes ou pode ser depois. Então, a pessoa pode cair numa cilada, Bino, e acabar engravidando sem querer, utilizando a tabelinha. Então, não é algo que realmente possa colocar fé. E também não previne doença sexualmente transmissível, porque tu não tá usando nada para evitar, tu só tá evitando o sexo naqueles dias. Os preservativos, né? A gente tem camisinha, tanto masculina quanto feminina. É feita de látex, né? Vai ter a masculina aqui, no caso, envolve o pênis, impede que o espermatozoide entre na vagina durante o ato sexual, vai ficar tudo aqui dentro, né? Então, não tem problema, ela é antialérgica, digamos assim, né? Produzida em material para evitar problemas de pele, possui bastante eficiência, né? Só vai dar errado se isso aqui tiver furado, mas daí é muito azar, galera. Previne contra doenças sexualmente transmissíveis, porque o homem vai se proteger do contato com o líquido da vagina e a mulher também vai se proteger contra o líquido da ejaculação. Então, ele é bem eficiente contra a maioria das doenças sexualmente transmissíveis. A pílula anticoncepcional é uma droga, é uma droga mesmo. É um medicamento, né? Vai aumentar níveis hormonais no organismo feminino e com esse aumento desses hormônios promove o amadurecimento dos folículos e não são produzidos a questão da ovulação. Então, inibe uma ovulação. Não quer dizer que a mulher não vai menstruar, né? Geralmente começa a se usar 5º dia após a menstruação, são 21 comprimidos consecutivos, né? Vai tomar os 21. Após o término da pílula, começa a aumentar os níveis, acontece a menstruação. E a eficiência é de 98%. Isso aqui é que eu tenho medo, gente. Tá louco? Deus livre engravidar. Eu utilizo pílula anticoncepcional. 98% porque ainda tem gente que engravida, tá utilizando pílula. Mas a maioria das pessoas não. Essa é a sorte. A pílula, ela tem alguns prejuízos, né? Para a saúde da mulher. Se a mulher tomar pílula por muito tempo, ela pode desenvolver alguns problemas, principalmente ligados a esse aumento aqui dos hormônios. Continuando, então, pílula do dia seguinte, né, ela deve ser utilizada até 72 horas depois do ato sexual. É uma droga bem forte, né, ela é um medicamento que aumenta a quantidade de hormônio e vai obrigar uma menstruação. Então, geralmente, ela vai descamar o endométrio e não vai permitir que se forme, que se implemente um embrião. Então, pode ter acontecido uma fecundação, mas vai liberar tudo que seria o ninho desse embrião. É um método abortivo? Depende do ponto de vista. Se tu acredita que juntou o espermatozoide com o óvulo, formou uma célula ovo, já é um ser vivo? É aborto, porque vai estar tirando o ambiente onde ele viveria e vai estar mandando ele embora. Diafragma. Diafragma é um dispositivo de borracha colocado lá dentro, né, no colo do útero, vai impedir que os espermatozoides entrem, né? Tu pode ter a relação sexual sem o preservativo, mas ele não vai entrar, porque ele vai ficar retido aqui. Geralmente é utilizado com espermicida, porque ele vai aumentar a eficiência, vai matar os espermatozoides, e a vantagem é que após bem lavado, ele pode ser reutilizado. Então usa, né? Tem a ver a relação, lava bem, pode usar de novo. Aqui o DIU,
né? DIU eu tenho muita vontade de colocar DIU, mas eu sei de pessoas que engravidaram usando DIU, então eu tenho medo. Dispositivo ou de plástico ou de metal, né? Tem o DIU de cobre também, DIU de prata. Ele é em T, né? Tá mostrando aqui na mão dela, é um T. Esse T é colocado lá dentro, né, do útero, e ele vai causar algumas inflamações que impedem a evolução do embrião, né, nidação. Então, é abortivo? Depende do ponto de vista. Mesma coisa de lá, né? Pode acontecer a fecundação, mas a implantação do embrião, Camisinha, oi, passei, volta. Camisinha feminina. Ah, tá, eu ia falar do DIU. DIU, então, o que acontece? Às vezes ele pode mexer do lugar. Se ele mexer um pouquinho do lugar, o embrião pode passar e se alojar no útero. E o pior de tudo é gravidez de risco. Por quê? Porque vai ser um bebê e um DIU. Porque depois que tu engravida, tu não pode tirar ele. Então, é bem complicado. É nesses casos que nascem os gêmeos, né? O bebê e o DIU. A camisinha feminina, né? É uma bolsa de plástico inserida lá dentro do interior da vagina e vai ficar o espermatozoide ali dentro, vai impedir que eles atinjam o útero. Previne de doença sexualmente transmissível e é descartável, tem que jogar fora depois. Aqui, então, esterilização, né, para evitar ter filhos, né, a pessoa já tem filhos, né, galera, para não se arrepender depois, mas agora eu queria ter filho. Não, pessoa que já tá, não, já tenho meus filhos, não quero mais. Então, o homem pode fazer vasectomia, que é o quê? Ele corta, né, o médico vai cortar e suturar, né, tem que fazer ali um processo para não aconteça a ligação de novo, vai cortar os ductos deferentes, lembram aqueles lá que levavam os espermatozoides lá para a bolsa? Então aqui, ó, vai cortar, não tem mais. O espermatozoide não vai mais chegar lá na uretra. Não vai causar impotência sexual e cada vez que o homem tiver uma ejaculação, ele vai liberar um líquido. Só que nesse líquido não tem espermatozoide, então não engravida. Ai, volta. A ligadura tubária, né, que é a ligadura de trompas, faltou um P aqui, que é nas mulheres. É uma cirurgia que vai promover, então, o corte, né, a secção das tubas uterinas. Então, lá onde acontece a fecundação, não vai acontecer mais. Por quê? Porque o espermatozoide vai chegar aqui e dizer, cadê a ponte? Não tem mais. Então, não consegue chegar ao útero, então não consegue os óvulos, né, eles não conseguem chegar ao útero, não acontece fecundação e acabou. A mulher não produz mais, não consegue mais se reproduzir sexuadamente. Existia antigamente métodos, né, de ligadura, de vasectomia masculina e a ligadura ali na mulher, né, a esterilização feminina, que eram amarrados, né? Não se cortava a trompa, não se cortava o ducto. E, gente, isso deu um problemão, porque tu imagina um homem casado que fez vasectomia, né? Então ele não pode mais ter filho. E a mulher engravida. Então o que acontecia? Depois, né? Isso gerou até alguns divórcios por aí, mas depois fazia exame de DNA e se provava que realmente a criança era daquele pai. E foi descoberto que o que acontecia? Fazendo só uma amarração ali, com o tempo o corpo gerava um processo infeccioso e liberava. Aquele nó desaparecia e acabava voltando a ter a capacidade de engravidar, né? Passava ali o espermatozoide. A mulher também, né? Tava ali tranquilona, tinha feito ligadura e daqui a pouco grávida. Ué, como assim grávida, né? Mas é que desfazia-se o nó. Então, por isso que hoje é amarrado. E amarrado e suturado, para evitar que se ligue novamente e que passe o óvulo ou o espermatozoide. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou postar junto com esse vídeo uma atividade, né, de compreensão para ver se vocês realmente conseguiram. Se quiserem ir parando e anotando algumas coisas mais importantes, façam resumos no seu caderno. Assim que a gente voltar, vou estar olhando, galera. É importante para vocês fixarem bem o conteúdo, tá?
Espero que deu aí para entender. Tô ainda me adaptando com essas tecnologias, espero que dê certo, som, luz, câmera, né? Mas agradeço a paciência de vocês. Ó, deu o tempo de uma aula praticamente. Muito obrigado por me ouvirem, eu tava com saudade de falar. Beijos, até mais!